Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, na carta do apóstolo Tiago. Tiago é uma das riquezas do Novo Testamento. Vamos acompanhar a leitura, Tiago, capítulo 5. Enquanto você localiza o texto, ou acessa o texto, quero lembrar que semana que vem nós estaremos comemorando o 84º aniversário da igreja, 94 anos da primeira igreja batista de Petrópolis, desde sua fundação. E nós gostaríamos de contar com a presença daqueles irmãos que estiveram aqui na terça-feira, quando decidimos que iríamos continuar sem o culto presencial. Teremos um culto, é o aniversário da igreja, uma celebração, e nós gostaríamos de reunir a liderança para que pudéssemos juntos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos seguir todos os protocolos como seguimos na última reunião e gostaríamos de contar com você aqui pela manhã. Então vamos fazer usando toda a exigência que tem sido feita pela OMS hoje, mas gostaríamos, por ser o aniversário da igreja, de não realizarmos o culto com o templo vazio. Não estará cheio, mas teremos aqui alguns irmãos. Se você entender que não deve vir, nós vamos respeitar, mas todos aqueles que aqui estavam estão convidados para adorar ao Senhor, orar a Deus agradecendo pelo aniversário da igreja. E à noite nós teremos outros 40 irmãos apenas, mas serão inscritos, nenhum dos que vierem pela manhã poderá retornar à noite. Então, nenhum poderá. Então, você se inscreverá junto à secretaria, dizendo que você virá no culto à noite para agradecer ao Senhor pelo aniversário da igreja. Não é o retorno oficial da igreja, não, é uma exceção, apenas por causa do aniversário da igreja, para não fazermos aqui um culto com o templo vazio em pleno aniversário da igreja. Então, eu gostaria muito que todos nós pudéssemos, aqueles que estiveram aqui na terça-feira da reunião, que nós tomamos a decisão, ministros de módulos, os diáconos, diretoria da igreja, e à noite se inscreverão durante a semana, dizendo que nós teremos até 40 pessoas presentes aqui para celebrar. Não importa se criança, se adolescente, se jovem, todos terão que proceder dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tá bom? Então, prepare o seu coração, vamos adorar ao Senhor semana que vem pelo aniversário de nossa igreja, não vamos passar esse dia com o templo vazio. Vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, 17 em diante: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados de sua própria alma. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado a Deus por estarmos juntos. Obrigado a Deus pelo privilégio de, no meio de uma pandemia, no meio, ó Deus, de uma desorganização social, ó Deus, temos o privilégio de adorar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por este privilégio. Obrigado, ó Deus, pela vida que Tu tens preservado. Tens nos dado, ó Deus, o privilégio de caminhar, de falar, de encontrar algumas pessoas e de orar, ó Deus, por muitas delas. Agora, Deus, abençoa a nossa casa, o nosso coração, a nossa família, que estejamos todos nas mãos do Senhor. Cobre-nos, ó Deus, com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.
É muito curioso que Tiago, o escritor da Epístola Universal de Tiago, ele faça menção a Elias, mas ele faz uma comparação, uma analogia. Ele diz, Elias, ele poderia ter citado todas as virtudes de Elias, mas ele diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Quando eu gosto de pensar em alguém, normalmente o que nós fazemos? Pensamos como um ser extraordinário, além de todos os limites que o humano é capaz de alcançar. Alguém que se destacou na sociedade, seja no esporte, seja no futebol, seja no automobilismo, seja na natação, no vôlei. E nós vamos pensando em pessoas que são extraordinárias porque elas estão muito além da média que nós nos acostumamos. Mas na verdade essas pessoas são pessoas normais, que se ativeram para a realidade de se dedicarem a algo e irem muito além do que as outras pessoas são capazes de alcançar. Quando Tiago fala de Elias, ele poderia dizer, Elias esteve com Deus no monte. Ele poderia citar Elias foi o grande homem levado por Deus numa carruagem. Ele poderia fazer menção dos milagres realizados por Elias, mas não, ele diz, quer saber? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Ele está dizendo, Elias era igual a gente. Isso mesmo. Elias era igual a mim. É igual a ti, igual a você. É isso que ele está dizendo. Mas o que é que fez a diferença? O que faz a diferença na vida de alguém são as escolhas que a pessoa faz. Vou repetir o tema da mensagem. O que é que faz a diferença na nossa vida? Primeiro, são as escolhas que nós fazemos. O que ele está dizendo é que Elias era normal. Elias estava na mesma linha que toda a humanidade, mas ele vai se diferenciar por causa das escolhas que ele fez na vida dele. Quando nós estamos dentro de uma construção social, nós olhamos para a sociedade e o caminho mais curto é o descontentamento. Olhar e dizer, eu não estou contente com o que estou vivendo. Olhar ao redor e dizer assim, está tudo errado. Mas parar e analisar a si mesmo e pensar que você pode fazer diferença no mundo em que você está vivendo. Esse é o grande desafio de Elias. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Lembro-me de um jovem que esteve muito tempo na nossa igreja, e esse jovem um dia acordou. O pai havia feito de tudo para ele estudar. Fez um péssimo primeiro grau, fez um péssimo segundo grau. E o pai, um bom funcionário do estado de São Paulo, incentivava que ele pudesse estudar. E ele não queria estudar. Passava as noites na farra. Aquele jovem um dia, aos 26 anos de idade, ele acordou. E ele procurou o pai, antes do pai sair para trabalhar. E ele disse, pai, se eu quiser fazer um cursinho, o último que eu vou fazer, o senhor paga para mim? E o pai disse para ele, cursinho para quê? Ele disse, para o vestibular. E o pai disse, meu filho, tudo que eu quero é que você passe no vestibular. E ele disse, senhor paga? Ele disse, pago. Então, peraí que eu vou tomar banho e vou sair com o senhor. Mas você vai aonde? Eu vou ao cursinho, eu vou fazer a matrícula. E o pai disse, você está falando sério? Ele disse, vou. E ele foi, entrou no carro, o pai o deixou na porta do curso. E ele ligou para o pai depois, e o pai disse, tá bom, pode fechar que eu faço o depósito, eu pago. E pagou, e ele começou a fazer, e passou no vestibular para medicina. Um ano depois, ele estava ingressando na universidade, na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ele veio para Petrópolis, se tornou um estudante, passou depois, quando terminou a faculdade, foi fazer o seu período de experiência em São Paulo. Se tornou um grande médico. Mas por que aquele jovem que até os 26 anos de idade não queria estudar, estava na farra, destruindo a sua vida, tirando toda a esperança do coração do seu pai, por que aquele jovem, aos 33 anos de idade, era um médico respeitado no estado de São Paulo?
porque ele escolheu. Nós fazemos as escolhas nas nossas vidas. Elias escolheu servir ao Senhor. Nós nos acostumamos à mecânica social. Há um escritor, um pensador respeitado chamado Emile Durkheim. E Durkheim, ele diz que a sociedade tem uma movimentação mecânica. Ele vem logo depois do pensamento de Augusto Comte, do positivismo de Comte. E um pouco antes de Karl Marx, um pouco antes de Max Weber. Mas ele fala que a sociedade tem uma mecânica social. Nós estamos dentro dessa sociedade e nós nos movemos conforme a sociedade determina. E as pessoas que se tornam extraordinárias são aquelas que resolvem sair da mecânica social, que dizem não à mesmice, à monotonia, e se levantam e tomam decisões e começam a caminhar numa estrada nova. Tem um horizonte diante dos seus olhos que essas pessoas querem chegar. Ele diz que a sociedade tem uma movimentação mecânica. Ele vem logo depois do pensamento. Quando nós percebemos, tem eco aqui no templo, quando nós percebemos o que aconteceu com Elias, não foi por acaso. Ele escolheu servir ao Senhor. E quando nós escolhemos servir ao Senhor, há uma segunda coisa que pode acontecer. Temos que estar prontos para enfrentar as adversidades da vida. A mitologia é atribuída à mitologia uma história das rãs do Pântano do Norte. A mitologia é um conjunto de ensinamentos para fortalecer o comportamento, a visão social, a educação. Os personagens, eles nunca existiram. Prometeus, Zeus, Pandora, nunca existiram. Helena, Aquiles, Ulisses, Heitor, nenhum deles existiu, mas todos eles estão numa construção para alcançar a educação, para contribuir com a educação. Sabe o que foi que diz? Sabe o que diz a mitologia? Diz que as rãs do Pântano do Norte estavam com a vida muito estranha e elas queriam um líder. Nomearam uma rã que foi até Prometeu e a ele revelou que é um deus intermediário, e a ele revelou que queria um líder para as rãs do Pântano do Norte. E Prometeu ficou irado porque ele era o líder. E então ele fez descer do céu sobre o Pântano do Norte um tronco enorme. E ele veio do céu rasgando o ar e bateu, caiu ali, as rãs desesperadas correram de um lado para o outro, se esconderam e ficaram de longe olhando. E o tronco estava inerte, não se mexia. E elas foram saindo de suas tocas, observando, foram se aproximando. E o novo líder, o tronco, estava parado. E elas se aproximaram mais. Sabe o que aconteceu? Elas subiram em cima dele e começaram a pular em cima do tronco. Semanas depois, elas se reuniram, diz a mitologia, e disseram: esse líder é muito fraco, é muito ruim. Olha só, a gente sobe em cima dele, ele não faz nada. Nós estamos cansados. Reuniu um grupo, o grupo reuniu a liderança e mandou uma rã conversar com Prometeus e disse: nós queremos outro líder. Esse é muito fraco. E aí Prometeus ficou mais irado, mais indignado, e desceu do céu uma ave enorme, pousou no meio do pântano, e a primeira rã que deu bobeira, ela comeu. As outras ficaram desesperadas e saíram em retirada, e quando uma saía para ver se aproximar, aquela ave ia e comia. Vinha outra e era também abatida pela ave. Durante a noite, diz a mitologia, elas se reuniram e mandaram alguém conversar com Prometeus. E disseram: um outro líder era muito devagar, mas esse é um desespero. A nossa vida virou um inferno, a gente não tem mais sossego, a gente não pode mais sair. E Prometeus então diz: vocês
nunca estarão satisfeitas com o líder, seja quem for, que vier para liderar vocês. O que a mitologia está querendo passar a você? Que a nossa natureza é uma natureza de insatisfação. Nós precisamos mudar, nós precisamos tomar decisões, nós podemos aprender a ser insatisfeitos, querendo melhorar o que está ao nosso redor. Elias veio dentro de uma cultura em que ele poderia simplesmente se ater àquela realidade e se tornar satisfeito. Mas não, ele escolheu servir ao Senhor. E foi perseguido por Acabe e Jezabel, e enfrentou dificuldades, e teve que fugir. Quando você quer alcançar um propósito do seu coração, um propósito do coração de Deus, prepare-se, porque você vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldade, tem que aprender a lidar com a adversidade. A pandemia pode ser uma bênção na sua vida. Esse momento que nós estamos vivendo pode fortalecer você, pode trazer a você uma perspectiva nova, desafios novos, um mundo novo, uma realidade nova, para que você possa sair abençoado no meio dessa dificuldade. Mas está tudo ruim. Está. Mas não vai dar certo. Pode não dar. Mas eu não tenho força. Pode não ter. Mas quer um conselho? Comece algo novo. Via um comentarista, um jornal, desses que sempre tem um cientista social, um cientista político. E aí eu estava sentado assistindo e o comentarista, o cientista estava falando sobre o novo normal. Que o mundo nunca mais voltará a ser como ele era. E aí foi perguntado a ele como será esse novo normal. E ele disse: as pessoas não sairão de casa e não ficarão até tarde na rua. As pessoas não farão refeições fora de casa. As pessoas não terão muitos amigos físicos. E eu pensei, isso não é novo normal. Isso é voltar ao antigo normal. Era a realidade que nós vivíamos. As gerações passadas, talvez uma só, antes de mim, não saía para almoçar em restaurante, não ficava na rua até tarde, dormia às 8h30, 9, 10 horas da noite, acordava cedo. Mas o grande desafio não é se você vai acordar cedo ou acordar cedo e dormir cedo. Não é se você vai fazer refeição em casa ou na rua. O grande desafio é como você vai enfrentar a adversidade, as escolhas que você tem que fazer. Elias escolheu servir ao Senhor, enfrentou Jezabel, enfrentou Acabe, e ele fugiu para o monte, esperando que Deus desse uma resposta a ele. Ele estava enfrentando a sua realidade social, mesmo distante de Acabe. Se você tem que pagar um preço, pague o preço. Se você vai ter que estudar mais, estude mais. Se você vai ter que mudar de profissão, mude de profissão. Se vai ter que mudar de bairro, mude de bairro. Mas confie que Deus vai abençoar você. Não fique chorando no meio da pandemia. Elias saiu de sua cidade, do seu vilarejo, mas continuou confiando em Deus. Acabe queria matá-los. Na verdade, Jezabel e Acabe era o seu fantoche. Elias foi embora. Ele disse a Acabe: quero te dizer uma coisa, não vai chover por 3 anos nessa cidade. Eu orei ao Senhor e o Senhor me disse que ele suspendeu o fornecimento de água sobre a sua cidade, sobre o seu reino. Eu orei ao Senhor e ele disse que você não terá mais rios nem pastos verdejantes para alimentar os seus animais. Acabe queria acabar com Elias. 3 anos e meio depois, Acabe procurava Elias por todos os vilarejos, por todos os lugares, por todas as cavernas, não conseguia encontrar, mandou seu general buscar e não conseguia, queria matar Elias, mandou matar os profetas, todos, e Elias estava ainda nas mãos do Senhor. 3 anos e meio depois, Deus diz a Elias: Elias, está na hora de voltar. E disse: Senhor, tem certeza? Deus disse: tem. Pode voltar. Vai lá. E Abdias, um profeta,
que havia desaparecido, conseguiu sobreviver com mais 100 outros profetas. Ele está procurando Elias, com medo, morrendo de medo. E Elias vem pelo caminho e encontra Abdias. E quando Abdias olha Elias, ele diz: por acaso você é o meu senhor, o profeta Elias? E Elias diz: sou eu. E ele ajoelha e diz: por favor, vai embora. E Elias diz: não, vai lá e diga a Acabe que eu estou de volta. Diga a ele que eu retornei. Não, pelo amor de Deus, se eu for lá e disser que você voltou, ele me mata. Elias disse: não, diga a ele que eu estou voltando e que vai chover. São escolhas que nós fazemos nas mãos de Deus, e nós não entendemos que Deus vai agir e vai nos abençoar. 3 anos e meio sem chuva, isso é pior do que pandemia, isso é pior do que coronavírus, isso é pior do que Covid-19. Imagine todo o Brasil 3 anos e meio sem chuva, fica um verão sem chuva. As reservas, os reservatórios baixam, há uma preocupação, a contenção nas despesas, a luz aumenta. Imagine 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. É pior do que pandemia. E Elias está voltando e dizendo: vai chover. É isso que o povo de Deus tem que fazer hoje, começar a profetizar sobre o Brasil, que essa doença vai embora, que a cura virá, que Deus vai abençoar a nação brasileira, que nós temos sim um futuro nas mãos do Senhor. Sabe o que acontece? Mais adiante, no mesmo texto que lemos, um pouco mais adiante, Elias está e diz ao seu discípulo, diz: vai lá, dá uma olhada lá para o horizonte e vê se vai chover. Ele volta e diz: não, não vai não. Ele disse: vai lá de novo, rapaz, fica lá. Ele vai e volta. Elias disse: vai lá, rapaz, fica lá. E ele vai e volta. Elias disse: eu já falei para você ir lá, fica lá. E ele vai e volta 7 vezes. Elias disse: é para você ficar olhando para o horizonte. Sabe o que Elias está dizendo? Quando você faz uma escolha e você tem convicção dela, é para você não desistir. Você casou e tem convicção de que essa é a bênção de Deus sobre você? Não desista. Você conseguiu abrir a sua empresa e você tem convicção de que foi Deus quem mandou você fazer isso? Não feche. Você tomou uma decisão, começou a estudar e tem convicção de que Deus abriu as portas? Não desanime. Elias disse: vai lá. E o rapaz está lá olhando. Ele está olhando para o horizonte. E aí ele volta e Elias disse: e aí? Esse Elias, eu estou vendo uma nuvem. Já é uma boa notícia. E aí? Mas ela é tão pequenininha, Elias. Ela é do tamanho da mão de um homem. Ela é muito pequena. Elias, dentro dessa sequência, conversando com o rei Acabe, ele diz a Acabe: tome sua carruagem que vai cair um temporal. Pega sua carruagem e vai embora, porque vai chover, e vai chover muito, muita chuva. Era só uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem. Você e eu temos que aprender a confiar em Deus, mesmo nas manifestações mínimas de Deus. Mínimas. Temos que aprender, mesmo quando é pouco, olhar e dizer: Deus já está abençoando. E você sabe, você que conhece o texto de Reis, a partir do capítulo 15, você sabe o temporal que caiu sobre todo o reino de Acabe. As escolhas feitas por Elias fizeram dele um grande homem. Embora, diga Tiago, ele era homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Michael Jordan se tornou um jogador extraordinário de basquete, formando um dos maiores times da história da NBA.
junto com Scottie Pippen, porque ele escolheu treinar 10, 12 horas todos os dias. Albert Einstein se tornou um cientista lembrado hoje na história, no campo da ciência, com a teoria da relatividade, porque ele escolheu se dedicar aos livros, à ciência, o tempo todo. Ayrton Senna se tornou um grande piloto porque ele escolheu que seria um grande piloto. E você? O que você escolheu para a sua vida? Você será exatamente aquilo que você escolheu. Ontem, essa semana e ontem, os noticiários falavam de um rapaz da Baixada Fluminense, cujo pai é bilheteiro de trem. E o pai não teve privilégios a vida inteira. Tudo o que ele tinha, ele colocou na educação dos filhos e incentivou. Os filhos fizeram cursos superiores, a esposa também, os dois ganhando salário mínimo R$ 1.045. E o garoto fez mestrado, convidado agora por uma universidade americana, um centro de pesquisa americano, para ir embora para os Estados Unidos, fazer parte da equipe que está estudando, pesquisando sobre o coronavírus. Por que eu estou dizendo isto? Porque muitas pessoas acreditam que o lugar onde elas nasceram, elas criaram raízes e nunca poderão mudar. E nunca poderão ser melhor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Ele foi extraordinário porque escolheu ser extraordinário nas mãos de Deus. E você escolheu ser o quê? Eu espero que Deus te ajude e te abençoe na sua escolha. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O nosso coração, ó Deus, se surpreende e se alegra ao perceber que Elias era igual ao Celso. Tinha as mesmas paixões. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor nos dê um coração, ó Deus, capaz de tomar decisões excelentes, como o profeta Elias. Decisões estas, ó Deus, que nos tornem melhores no âmbito familiar, na profissão, na sociedade, como empresários, como profissionais liberais, mas principalmente como crentes em Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém?